Olá a todos os meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional, alimento diário para as nossas vidas. Nós precisamos desse alimento todos os dias para que o nosso espírito e a nossa alma possam ser fortalecidos e nós também, né? Porque a palavra de Deus ela nos liberta e ela nos fortalece. E nós precisamos da palavra de Deus para que a gente possa ter fé. A palavra do Senhor fala que para a gente ter fé, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias, lendo e ouvindo a palavra de Deus. A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 120, e o versículo 1. É um salmo bem pequeno. E o versículo 1 diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. É um salmo de oração, né? Oração por livramento. Livramento de quê? De calúnias e de difamação, né? De línguas enganosas. Aqui todo o salmo vai falar sobre isso. É que essa pessoa que fez o salmo não tem a descrição da pessoa aqui, não fala de quem foi que escreveu esse salmo, mas todo o salmo fala sobre ele estar clamando a Deus por estar angustiado pelas as más línguas, pelas a falsidade do povo, pelo engano das pessoas, né? Então esse salmista estava passando por momentos de angústias e de sofrimento por causa de mentiras e de enganos de outras pessoas. É uma coisa que é muito importante, né? Nós devemos guardar a nossa língua para o bem, usar a nossa língua para falar o bem, para bem dizer a vida das pessoas, não maldizer, porque a partir do momento que a gente fala enganos e mentira, a gente está maldizendo a vida das pessoas. Nós devemos usar a nossa língua para o bem, para abençoar as pessoas, não para levantar mentiras, falsidades e enganos. Infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas têm facilidade em mentir, em enganar e levantar falsidades, levantar mentiras contra o próximo, né? Levantando difamações, e isso infelizmente acaba com a vida de pessoas. Tem pessoas que têm a vida destruídas por causa de mentiras. Uma mentira contada aqui vai se espalhando e vira uma bola de neve, né? Que não tem mais como conter. Então tem pessoas que têm a vida devastadas, têm a vida destruídas por causa de uma mentira, por causa de falsidades, por causa de línguas enganosas, e Deus tem pavor dessas coisas. A palavra fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se a gente empresta a nossa boca para a mentira, para o engano, para a difamação, nós estamos sendo filhos do diabo. E não é isso que nós queremos ser. Nós queremos ser filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós devemos seguir o que Ele quer para nós. Nós precisamos bem dizer e falar bem do próximo, falar bem das pessoas, não levantar mentiras e contendas. O nosso Senhor Jesus Cristo é um exemplo disso. Quando Ele estava aqui na terra, Ele passou por muitas calúnias e difamações. Ele que só queria pregar a verdade, ele só veio para pregar a verdade, para trazer o evangelho do reino, para trazer a verdade que liberta, mas infelizmente muitos não aceitavam isso, tinham raiva e inveja de Jesus Cristo e se levantavam contra ele com falsidades, com mentiras e com enganos, e com isso levaram Jesus Cristo à morte. Jesus Cristo sofreu muito com as difamações que levantaram contra ele, né? E infelizmente no mundo nós temos isso também, pessoas que espalham narrativas e muitos acreditam na falsidade, na mentira e no engano, e nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos ter muito cuidado em espalhar mentiras, em espalhar falsidades, em espalhar fake news, né? Como se fala hoje em dia. Nós devemos ter muito cuidado, porque o diabo trabalha o tempo todo para destruir vida de pessoas, e vida de pessoas honestas e íntegras e verdadeiras. O diabo vai se levantar a todo custo para destruir
pessoas honestas. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar a língua e a boca das pessoas para isso. Ele vai usar a mentira e o engano, colocando na boca das pessoas a mentira e o engano, e isso vai se espalhando, e ele faz com que se espalhe isso e muitos acreditem nesse engano que o diabo quer. Infelizmente, com Jesus aconteceu dessa forma, né? Muitos se levantaram porque ele falava a verdade, e hoje em dia, quando nós vamos falar a verdade incomoda muitas pessoas. As pessoas, a maioria, não querem ouvir a verdade, a maioria não querem que os olhos delas sejam abertos para a verdade, que é a palavra de Deus. Então, quando nós proferimos a palavra de Deus, nós somos interpretados mal, né? As pessoas não gostam, nos odeiam e muitas vezes nos perseguem. Aqui no nosso país, graças a Deus, ainda não tem esse tipo de perseguição, ainda é uma perseguição meio que velada, mas fora do Brasil existem muitos países que ninguém pode falar a verdade de Cristo, ninguém pode dizer que é seguidor de Cristo, que serve a Cristo, porque muitas são presas, muitas são assassinadas, muitas são humilhadas e passam por momentos difíceis, tudo isso porque pregam a verdade, e o engano não quer isso. O engano, a mentira e o engano, que é o inimigo, que é Satanás, ele quer que as pessoas vivam ali presas e enganadas o tempo inteiro. Então ele vai usar pessoas para atacar aquelas que pregam a verdade, aquelas que querem viver na verdade, para libertar as outras pessoas, né? Porque se nós pregamos a palavra de Deus, é para que mais e mais pessoas venham ser libertas, é para que as outras pessoas venham conhecer essa verdade também, venham ser libertas do engano, da mentira, da falsidade que o mundo prega, né? O mundo prega que hoje em dia a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, mas a palavra do Senhor fala que não, que nem tudo nos convém. A gente vive no mundo, mas não nos convém fazer as coisas que o mundo quer para nós. Nós devemos fazer e viver e obedecer aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é o caminho da verdade, que é o caminho da justiça, que é o caminho da luz. Então, se a gente estiver passando por momentos de lutas e sofrimentos, porque somos atacados, somos injuriados, levantam falso testemunho contra nós devemos fazer igual esse salmista e clamar a Deus na hora da angústia, porque não é nada fácil, né? As pessoas inventarem coisas contra a nossa vida, sobre nós, que a gente nunca fez e que a gente muitas vezes nem sonhou em fazer, e as pessoas inventam descaradamente, né, mentiras e falsidades contra a nossa vida. Então, se você estiver passando por isso, clame a Deus na hora da sua angústia. Clame a Ele de todo o coração, e pode ter certeza que Deus vai trazer alívio para a sua alma e Deus vai resolver toda a sua situação. A palavra fala que o justo não se justifica, né? É Deus que é o nosso juiz, é Ele que nos justifica e Ele que conhece toda a verdade sobre nós. Se nós estamos sendo verdadeiros, se nós não estamos sendo falsos nem mentirosos, Deus sabe e conhece o nosso coração. E, infelizmente, aquelas pessoas que se levantaram contra nós com mentiras e com enganos, infelizmente elas vão ter que pagar pelo erro delas, né? Não tem como a gente levantar mentiras e enganos contra as outras pessoas e ficar da mesma forma. Uma hora a conta vai chegar, mas se a gente clamar a Deus, buscar a Ele de todo o coração, Ele vai nos livrar do mal, né? Porque é mister que a gente passe por aflições, por dores, por angústias. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem sofredor, que sofreu muito aqui na terra, passou por muitos sofrimentos, por angústias e por dores, mas ele foi fiel a Deus até o fim, e ele vivia clamando a Deus em oração. Ele buscava sempre ao Senhor, o Pai eterno, né, em oração. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, clamar a Deus na hora da angústia, que Ele vai nos livrar do mal, Ele vai nos livrar das aflições da vida, porque muitas são aflições dos justos, mas o Senhor
os livra de todas. Então que a gente clame e busque a Deus de todo o coração, que Ele vai resolver toda a situação da qual nos aflige, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração e você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, obrigada por nos mostrar a verdade que é a Tua palavra. Obrigada por mostrar para nós que o Senhor atende o nosso clamor, que o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Que o Senhor venha agora com a Tua misericórdia, Pai, atender os nossos pedidos de oração, para que o Senhor venha nos livrar do mal, Pai amado, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos livre do mal. O nosso Senhor Jesus Cristo pediu isso ao Senhor. Ele falou, não quero que eu os tire do mundo, mas os livre do mal. Que o Senhor venha nos livrar do mal, das aflições e das dores, das angústias que a gente passa, Pai. Nós clamamos a Ti, unimos a nossa oração agora, Pai, em clamor ao Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro, atender as nossas petições, Pai, atender os nossos clamores e nos livrar desse sofrimento em pessoas que passam por lutas, Pai, o tempo inteiro, que está sofrendo com enfermidades, que está sofrendo com crises no casamento, que está sofrendo com dores insuportáveis, Pai. Só o Senhor tem poder. Que o Senhor possa atender as nossas súplicas, Pai amado. Que as nossas orações cheguem diante de Ti. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo o mal, que a nossa casa seja cheia da Tua presença, que a paz venha sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que o Senhor venha trazer bênçãos, Pai, poderosas sobre nós, que o Senhor venha nos capacitar a fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Nossos passos venham ser conduzidos por Ti, Pai amado, e que a nossa vida venha ser para o Teu louvor e para a Tua glória, e que a gente venha ter lábios para abençoar a vida das pessoas. Se por acaso a gente mentir ou falar alguma falsidade, algum engano, Pai, que o Senhor venha nos corrigir e que a gente venha aprender com os nossos erros a não cometer mais isso e que a gente venha ter lábios abençoadores para abençoar vidas das pessoas, Pai amado. Que a bênção do Senhor nos alcance todos os dias, que a gente esteja guardado e protegido por Ti, nós, a nossa casa e os nossos, livres do mal, que a gente esteja debaixo do Teu esconderijo, a sombra do Altíssimo, onde possam cair 1000 do lado, 10.000 à direita, e nós não sejamos atingidos. E o Senhor seja o nosso pastor amado, nosso Criador, nosso protetor, nosso guia fiel, o nosso mestre, o nosso amado Jesus. Que o Senhor venha nos conduzir a pastos verdejantes, Pai amado, e nos guiar mansamente às águas tranquilas. Que a graça e a paz do Senhor alcance a minha casa e os meus e a todos que estiverem ouvindo essa mensagem, Pai amado, que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa. Eu te peço e já te agradeço, no precioso nome do nosso Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.